Galera, sabiam que um Clive Rosfield talvez seja o principal elo entre Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar isso e ainda mais. Fala meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal GameShark BR. Se você curte Final Fantasy, gosta das notícias e das histórias sobre os jogos, se inscreve aqui no canal, porque estou preparando muito material relacionado aos games da série, que tenho certeza você vai gostar e precisa ver. Aproveita e já deixa aqui o seu like para o Final Fantasy XVI e vamos colocar o hype da Saga dos Cristais lá em cima, beleza? Muitas novidades sobre Final Fantasy XVI têm surgido ultimamente, como o fato dele ser um jogo mais voltado para a ação, que vendo pelo trailer já era meio que esperado. É um rumo que a série está tomando mesmo, já algumas entradas, e tivemos novidades também sobre o mundo e os personagens. Aprofundando um pouco nesses assuntos, tenho notado muitas semelhanças que me levam a crer que o jogo será ambientado novamente em Ivalice, em um período aí anterior a Final Fantasy XII. Pode parecer loucura, mas eu vou te explicar agora o porquê dessa teoria. Conexão Yoshida-Matsuno. O primeiro tópico dessa teoria pode parecer banal, mas quem conhece bem a história do produtor de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, o Yoshi P, sabe que um dos games favoritos dele é Tactics Ogre, e ele é um super fã de Asumi Matsuno, a mente por trás da criação do mundo de Ivalice e toda a sua história. Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e Final Fantasy XII vieram da mente brilhante dele. O que o Yoshi P mais queria era ir para a Square Enix trabalhar com o Matsuno, mas infelizmente não foi possível, porque como a gente sabe, quando ele entrou lá em 2007, o Matsuno já tinha saído. Foi só em 2017 que ele pôde trabalhar com seu ídolo, na expansão Return to Ivalice para o Final Fantasy XIV. E ele deixou claro, gente, palavras dele, que foi capaz de realizar seu sonho de trabalhar com Matsuno-san. E fica claro que há muita inspiração política, religiosa e uma história mais sombria e madura, da mesma forma que o criador de Ivalice gostava. No tempo em que trabalharam juntos, dizem que Matsuno contou a Yoshi P para onde a história de Final Fantasy Tactics ia arrumar e quais as ideias para o mundo de Ivalice. Isso sem dúvida pode ter sido um gatilho para ele, Yoshida, dar sequência ao legado do seu ídolo. É mais ou menos como o Toyotaro e o Toriyama no Dragon Ball Super, vamos dizer assim. Nomes de lugares e plot inicial da história. Se você ver o site de Final Fantasy XVI, vai perceber que alguns nomes de locais e até mesmo os enredos de origem possuem algumas semelhanças com Final Fantasy XII. A começar pelos nomes. Valistheia pode ter a ver com Ivalice, enquanto Dhalmekia tem obviamente um nome extremamente parecido com Dalmasca, e é mais ainda no caso de Rosária, que remete a Rosária. Pela ideia inicial do enredo, parece que Rosária tem um começo semelhante ao de Dalmasca. Ambos são países e regiões menores que estão lutando para sobreviver às ações de países e regiões vizinhas. A Shelia, sendo a única sobrevivente do legado de Raminas, seria o equivalente ao Clive Rosfield. Não dá para saber ainda se o Joshua morre na história, mas se isso acontecer, a gente vai poder ver aí um paralelo com a morte do Hassler. Outro paralelo também, inclusive em aparência e nome, seria o Joshua do Final Fantasy XVI com o Joshua Bardorba do Vagrant Story. Isso pode dar indícios de conexões para uma história que ocorre muitos anos antes do 12 e alguns anos após o Tactics. 16 conta a história da Idade Média em Ivalice. Apenas um jogo na Ivalice Alliance tem um ano explícito listado, o 12. Final Fantasy XII ocorre especificamente no antigo calendário valendiano do ano de 706, o que sugere que existe um calendário anterior a ele. Esse calendário pode ser o calendário ajoriano, que tem o nascimento de Ajora como ano zero. Fazendo uso desse calendário, chegaríamos a uma cronologia que tem paralelos com a nossa história real. Então, a Alta Idade Média em Final Fantasy Tactics, a Baixa Idade Média em Final Fantasy XVI, o período da Renascença em Vagrant Story e os dias modernos em Final Fantasy XII. Tactics apresenta o início da Idade Média com o seu sistema feudal. Vagrant Story aconteceria em um período de renascença, onde a ciência começa a se desvencilhar da religião, e Final Fantasy XII se passa nos dias modernos, ou algo próximo disso, em um cenário de fantasia científica. Final Fantasy XVI então ficaria situado no período da Baixa Idade Média, o que compreende o auge do feudalismo com sua consequente queda e ascensão de uma nova ordem.
Isso faria com que uma nova ordem canônica para a história de Ivalice fosse estabelecida, sendo com que o suposto cataclismo da queda da civilização tecnológica para uma feudal fosse deixado de lado. Outra coisa é o fato de que Ivalice tem muitos idiomas e dialetos, o que causaria um avanço natural das línguas ao longo dos séculos, o que explica aí a semelhança com nomes de lugares que eu citei anteriormente. E lá no site do Final Fantasy XVI, o Reino de Ferro tem sua própria linguagem e, portanto, talvez seja aí a razão para diferentes ortografias e termos e nomes, né? Da mesma forma que acontece conosco com o latim e o português, por exemplo. Semelhanças entre os brasões das casas de Tactics e XVI. Em Final Fantasy Tactics existem 7 territórios, 6 deles governados por famílias e 1 governado pela Igreja de Glábados. No Final Fantasy XVI também temos 6 territórios governados por famílias. Se você notar os brasões das casas, vai notar certas semelhanças que ainda preservam certa identidade. Essas alterações podem ter surgido após a queda ou migração dessas famílias para outras áreas de Ivalice. Trazendo para o nosso mundo real aqui, para efeito de comparação, em tempos mais antigos, quando um novo dono assumiu uma propriedade, podia adotar ou alterar a marca da família anterior. Pela proximidade de épocas que mostrei no tópico anterior, isso é bem plausível. Final Fantasy XVI representará a queda dos cristais de Ivalice. Ivalice, no episódio 12, se passa na era da indústria e tecnologia, com falta de presença de cristais e invocações tradicionais. Na Ivalice de Balthier, os cristais são essencialmente save points e invocações são mais como divindades menores de uma era anterior de reinos que existiram. Talvez 16 seja a história de como Rosária se tornou Rosária e Valistheia veio a ser anexada ou passou a se chamar Ivalice. Clive efetivamente livra o mundo da dependência dos cristais e dos Eikons, mas isso faz com que outras pessoas futuramente venham se aproveitar aí dos Eikons ou outras entidades, talvez como Hathor, talvez como os juízes, mas mais parecido com os seres que invocam o Lucavi. Clive seria então a pessoa com maior importância de uma mudança dentro da era de Ivalice, o elo entre os dois jogos que eu falei lá no início do vídeo. Talvez Final Fantasy XVI finalmente nos traga a história sombria e madura que o 12 originalmente deveria ser, enquanto estava nas mãos do Matsuno, e fale um pouco sobre o mundo pré-Ivalice da região de Dalmasca. Talvez essa seja a história da ascensão de Rosária como império, eventualmente se tornando Rosária. E você, notou algum outro tipo de conexão? O que você acha disso no geral? Deixe aqui nos comentários e vamos teorizar o que vai ser esse jogo que promete muito, tá galera? Aproveita e se inscreve aqui se você é fã de Final Fantasy, porque estou preparando mais conteúdo sobre os bastidores do desenvolvimento de vários jogos da série, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai perder muita curiosidade legal se deixar de assistir. Então já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Aproveita para ver os outros vídeos legais daqui do canal. Eu vou ficando por aqui, então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.